estamos iniciando a nossa aula número 161. Houve um erro na numeração e nós duplicamos o número 159. Hoje corrigimos esse sequenciamento, portanto a aula de hoje é 161, do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Na aula anterior, nós estudamos os últimos eventos da conversão de Paulo, em que ele foi curado pela imposição de um passe dado por Ananias, um passe magnético, que retirou de sua visão uma camada fluídica que estava depositada e impediu de ver. Recuperado da visão, Paulo volta a ter a sua energia habitual, um homem forte, saudável, voluntarioso. E a partir disso vai se seguir a sua grande missão evangélica, sobretudo a ligada à doutrina de fé, que é uma construção de si próprio. Então hoje veremos o legado de Paulo, começaremos o legado de Paulo, que é um dos eventos talvez mais importantes da doutrina cristã após Jesus. E nesse sentido, nós temos que ressaltar que serão diversas aulas, eu diria até espinhosas e cansativas, porque interpretar os versículos de Paulo dentro de um contexto da época e também trazendo para a época, o lado antropológico da época, o lado sociológico da época, o lado linguístico da época, o lado de juízo de valor da época de Paulo, trazer isso para o século XXI, dentro de uma contextualização histórica, é um trabalho difícil. Trabalho difícil, inclusive, até em termos de linguagem e de semântica. Mas nós vamos fazer o possível para sermos os melhores didatas nesse momento. Bem, então vamos estudar hoje o legado de Paulo, o início. Se é um responsável pela divulgação da doutrina do Evangelho e criação dos núcleos religiosos ao longo da Ásia Menor, cidades mediterrâneas, como na Turquia, Grécia e mais além Roma, inquestionavelmente esse mérito é tributado a Paulo. Paulo realizou 3 viagens chamadas missionárias, visitando mais de 30 cidades, sendo a 4ª e última Roma, pois foi levado a Roma por arguir a justiça romana, tendo por base ser um cidadão romano. Quando ele foi preso, ele ia ser julgado em Jerusalém, ele disse: não, eu sou um cidadão romano, e apresentou um título de cidadania romana. Naquela época comprava-se os títulos de cidadania, como hoje também nós temos condições, se tivermos algum parente, né, e segundo um avô, minimamente um avô, um pai, comprar títulos, né, adquirir a cidadania europeia em diversos países. Então naquela época também era comum. Ele adquiriu, no caso, não era por parentesco, mas pago. O pai comprou para ele a cidadania romana e ele foi até Roma. Porém, sua contribuição, a mais importante, diz respeito à construção de inédita doutrina, é a da lei da fé. Sob a visão paulina, a fé tem que ter por base Jesus. É a fé que responde por todos os desejos de salvação. Isso, indiferentemente, para judeus e gentios. Então, a fé paulina tem por base Jesus. A pièce de force, quer dizer, a arguição básica dele, mais forte, a argumentação mais básica, a pièce de force de Paulo, é sua epístola aos Romanos. Epístola aos Romanos. Pela fé em Jesus, todos são justificados, diz Paulo, que é o alcance do estado da bem-aventurança com Deus, a justificação.
O corolário da fé, a consequência da fé, será, portanto, a justificação da fé. Paulo chama atenção às condições de pecado, como serem comuns a todos os homens, Romano 3,9. E sendo igualmente pecadores, poderão igualmente serem salvos mediante a fé em Jesus. De fato, a fé necessariamente deve conduzir ao caminho salvacionista em Paulo. Sem isso não teria sentido. Sua criação, esta é a promessa de Paulo, porém Jesus jamais tocou nessa questão. Ele não abordou nenhuma questão ligada à fé salvacionista, não é? Nem a doutrina. Né? Mas depois Paulo vai rever isso, nós dissemos, ele vai rever essa posição. Né? Todos os intelectuais, os homens, eles estão em constante reavaliação e ressignificação dos seus trabalhos. Não é? Estão sempre em evolução. O que o sujeito disse há 20 anos atrás não significa que ele vai pensar da mesma maneira. Mas, às vezes, as pessoas são tão maliciosas que pegam uma citação de um sujeito há 10 anos atrás e coloca hoje como se ele pensasse da mesma forma. De toda maneira, essa é o processo que Paulo vai nos conduzindo. A fé em Paulo é condição herdada, herança. Para tal, cita Abraão, que pela fé em Deus foi justificado. Abraão, justificado pela fé em Deus. Romanos 4,1-13. Tendo ele sido dado a descendência em número grandioso, tão grandioso como o pó da terra. Vamos ver aqui Gênesis 13,16. Disse Deus a Abraão: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então as contará também a sua descendência. Portanto, a fé em Abraão é uma herança natural de todos os homens para a sua própria posteridade. Então, essa fé, claro que uma fé que é legada, estendeu-se também ao seu filho Isaque, que é o filho de Abraão, e assim sucessivamente para gerações futuras. Gênesis 26, 2,5. Apareceu-lhe o Senhor a Isaque, filho de Abraão, e disse: não desças do Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serás contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu. Olha só. E lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então Abraão é justificado perante Deus, nesse caso, por ter cumprido aquilo que Deus estabeleceu para ele. Não é um caso aí de fé. Aí é um caso de ter cumprido, né, essas determinações. E adquiriu com isso o direito da posteridade, de transmitir esse bem que ele adquiriu pela sua confiança em Deus, mas pela obrigação de servir a Deus, a todos os seus descendentes, que começa aqui com Isaque e vai se estender de acordo com a Bíblia. É uma metáfora, como o pó da terra, em número tanto grande como o pó da terra, para todas as nações da terra. Então tem aí um caráter hereditário, né, que também Paulo utiliza para justificar a sua doutrina da fé. Paulo toma, eu acho que vocês estão gostando, né? É um pouco difícil, mas não é difícil ainda. Vai ficar difícil lá na frente. Paulo toma como base de sua peça doutrinária o legado de Abraão, para seus descendentes, associando agora a fé em Jesus. Então, se Abraão teve o legado por ter cumprido todos os preceitos, todos os mandamentos, todas as leis de Deus, e isso constituiu para ele uma herança e um legado para os seus descendentes, o mesmo vai acontecer com a fé. Vai ser adquirida e vai ser legada para todos os descendentes.
faz do legado ato de justiça de Deus. Isso é um ato de justiça. Justiça que permite também a fé constituir em herança. Então, a fé agora é que também é constituída em herança pela justiça de Deus. Romano 4,13. Não foi por intermédio da lei, alusão à lei mosaica, que Abraão ou a sua descendência, a Abraão, a sua descendência, couberam a promessa de serem herdeiros do mundo. Coube a promessa de seres herdeiros do mundo. Não. E sim, mediante a justiça de Deus. Então, nesse momento, há uma outra justiça, não que está consubstanciada na lei mosaica. É uma justiça outra, que surge emergindo como um direito à herança. Paulo continua seu discurso sobre herança divina. Romanos 8, 16, 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Interessante. Então, esse próprio Espírito que testifica ao nosso Espírito é o Espírito do Senhor, que, como vimos em Gênesis 13,16, esse Senhor deu a Abraão a posteridade para a sua descendência, a descendência e a sua posteridade como o pó da terra. Então, esse Espírito do Senhor testifica em nós o Espírito e o direito que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos co-herdeiros. E como herdeiros, temos o direito à herança divina. E essa herança divina é a fé, aqui no contexto. Porém, quem primeiro recebeu essa herança, nesse caso, vai ser o dimensionamento ligado a Jesus, que é o grande herdeiro de Deus. Vamos ver aqui como Saulo vai construir essa doutrina da herança, da fé, da justiça, como ele vai fazer isso. Ele faz em 3 movimentos. Vamos ver. O primeiro movimento é o legado divino. A nós cabe o legado divino e que tem início na promessa feita por Deus a Abraão, lá atrás, e ao seu filho Isaque. Esse é o primeiro movimento, somos herdeiros, temos direito ao legado. O segundo movimento estabelece a justiça divina como a responsável pela transmissão aos descendentes deste legado. A fé fica, então, vista como uma herança. Nós herdamos a fé. Então, nesse sentido, o que é mais interessante também, é que a justiça divina é ela que vai consignar a nós esse direito à herança. É o segundo movimento. E o terceiro movimento se dirige e se corporifica em Jesus, que é a fé em Jesus. Então, quando nós centralizamos essa fé herdada a Abraão, a nós chegado como um atributo, um procedimento, uma regra da justiça divina, uma lei, e nos debruçamos sobre essa fé e nós centralizamos essa fé em Jesus, aí pronto. Nós vamos ganhar o quê? O finalismo da proposta de Paulo, que é justamente a nossa justificação, a nossa salvação. Então ele partiu de Abraão e finalizou em Jesus. Então eu fiz aqui mais uma vez, um pequeno esquema sobre isso. Aqui a doutrina paulina, movimentação e finalismo da fé. Doutrina paulina, movimentação e finalismo da fé. Primeiro movimento é o direito do homem como filho de Deus. Então, aqui ele fica no estado de filiação divina. É o primeiro movimento, é o estado de filiação divina. Segundo movimento é a justiça de Deus. Consigna a transmissão e o direito da descendência dessa filiação divina, que é o legado dessa filiação, em Paulo, é o legado da fé. Terceiro movimento, a intermediação de Jesus. Identifica a fé agora
em Jesus. E a partir da identificação em Jesus surge a justificação e a bem-aventurança. Então, esse aqui é o esquema que eu passando para vocês, se vocês quiserem filmar qualquer coisa, né? Então, esse é o primeiro estudos muito introdutórios da doutrina paulina. Vamos ver aqui alguns conceitos importantes. Justificação. Justificação no judaísmo. O judaísmo bíblico coloca a justificação do homem diante de Deus como algo impossível, mas que é a explicação porque o homem foi criado. Ou seja, ele foi criado para evoluir, progredir, tornar-se perfeito, justificado. Mas chegar à perfeição divina é impossível. Vocês concordam? Porque Deus é um só. Foi buscando esse conceito de perfeição judaica que Jesus assinalou aqui, esse conceito de perfeição. Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5,48. Então, Jesus registrou esse objeto da filiação divina e o sentido da perfeição. Mas esse sentido da perfeição nos leva, né, a cada vez mais progredir. Eu me lembro um pouquinho sobre isso de um texto que foi transcrito por um grande escritor uruguaio, Galeano, Eduardo Galeano, que eu tenho muita admiração. E Eduardo Galeano escreveu o seguinte, eu lendo um livro, ele diz, me esqueci o nome do autor, eu vi que havia um horizonte. Então me disseram, a utopia que você quer é o horizonte, caminha para lá, realiza lá os seus ideais. Então, quando caminhava para o horizonte, 10 metros, 100 metros, 1 quilômetro, o horizonte, à medida que eu caminhava, o horizonte também se distanciava. 10 metros, 20 metros, 1 quilômetro. Quanto mais eu caminhava, mais o horizonte se afastava nesse processo de busca do ideal utópico, da realização. Então eu entendi que a utopia não é algo para ser realizável, mas é algo para nos conduzir ao progresso. Isso foi Eduardo Galeano. E aqui também nós vemos que o sentido da perfeição que Jesus nos traz é uma motivação para nós progredirmos espiritualmente. Não é? Não que nós poderemos chegar a uma situação de perfeição. Então são coisas que a gente vai trabalhando na vida e trazendo isso para que vocês também eu divido com vocês essas experiências que são muito gratas e não tem nada de extraordinário, não tem nenhuma promessa. São conceitos que a gente pode a cada dia assimilar mais e realizar mais pelo próprio benefício nosso, pela nossa própria paz. Mas o Espiritismo fala sobre isso também, sobre a perfeição. Ou seja, o que Jesus diz, sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. O que ele diz? Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Rio de Janeiro, céu de 2000, páginas 447, 448. O professor Kardec comenta, desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essas palavras, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, poderia supor atingir a perfeição absoluta. Né? Muitas pessoas acham que eu vou chegar à perfeição absoluta. São fantasias. Outros prometem, né, em discursos que vão chegar. Líderes religiosos, até lideranças espíritas, palestrantes, vivem prometendo coisas. Né? Isso é muito triste. Mas poderia supor, por essas palavras, que o homem atingiria a perfeição absoluta. Se fosse dado a criatura ser tão perfeita quanto o Criador, quanto Deus, ela se tornaria igual a Ele, né? Nós tornaríamos igual a Deus, o que é impossível, nós não podemos ser Deus, só tem um. Aí ele diz, é preciso, porém, entender essas palavras, nessas palavras, a perfeição relativa, quer dizer, relacionada aos outros que estão conosco,
A gente vai cada dia mais diferenciando deles e sendo melhores que eles, ou que o mundo. Aquela que a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Portanto, aqui, essa passagem de Kardec também, essa passagem de Jesus, eu acho que também eles se fundem muito com o que Eduardo Galeano falou, ou repetiu a fala de um outro escritor sobre a utopia. Então, nós estamos terminando esse primeiro ponto. Vocês entenderam que, como Paulo constituiu a sua doutrina inicialmente, ela começa, vou repetir, fazer uma pequena recapitulação, ela começa lá em Abraão, quando Abraão cumpre todas as promessas de Deus, então ele é justificado por cumpriu as promessas de Deus, manteve uma fé em Deus. Ele, ao ser justificado por Deus e cumprir todas as promessas de Deus, adquire o direito de legar o que ele recebeu de Deus aos seus sucessores, à sua descendência, e nesse caso é a posteridade, é o número de indivíduos, quer dizer, ele vai ter uma posteridade igual às estrelas no céu, ou o pó da terra, quer dizer, uma coisa infinita, imensa. Então ele adquire o direito ao legado, à transmissão. Esse direito de legado em Saulo é constituído como a fé. A fé também é legada, ele associa a descendência, o legado de Abraão, que é a posteridade à fé. Então a fé também constitui um legado, e esse legado pode ser para os pagãos ou pode ser para os judeus, para os gentios e para todo o mundo. Então dá um caráter ecumênico, universal desse legado. Esse legado, então, é colocado frente às leis divinas, e a justiça divina estabelece e regula esse legado. E esse legado, o final dele, o epílogo dele, é a fé em Jesus, segundo Paulo. Então, Paulo vai adorar Jesus e em Paulo, Jesus responderá por todas as suas necessidades de justificação. Nesse momento, eu quero frisar que mais tarde ele vai reavaliar esse conceito. Esse é o primeiro conceito dele. A Epístola aos Romanos é a primeira que ele escreveu. Então, ele vai ter que refazer e reescrever e repensar muita coisa e corrigir e emendar outras tantas coisas. Mas, de toda forma, ele centraliza isso em Jesus e Jesus responde por tudo. Cabe também dizer que Jesus nunca propôs ser a fé a grande libertadora, a grande liberdade. Ele deu o caráter da fé, como nós dissemos, a um caráter mais pragmático, dizendo que a fé ela tem que ser operacionada, ela tem que produzir resultados, ela tem que resultar em boas obras, porque a fé sem obras é uma fé estéril. Então Jesus mostrava a submissão a Deus e a fé com esse movimento de realização de boas obras, confiantes na justiça de Deus. Jamais ele centralizou a fé nele. Jamais ele disse, adorar é a mim que eu responderei por tudo que vocês querem. Pelo contrário, ele dizia que ele é um intérprete de Deus. Eu só falo aquilo que meu pai mandou eu dizer. Então, houve essa fusão do conteúdo evangélico de Jesus, do sentido da sua palavra evangélica, com a sua personalidade espiritual. Então, falar de Jesus é realizar o evangelho, mas são duas coisas diferentes. E aí ele critica isso naquela passagem, porque chamais Senhor e não façais o que eu digo. Ele critica essa fusão, esse sentido de adoração dele e alienação das coisas do mundo. Eu vou adorar Jesus e, mediante a adoração de Jesus, tudo meu vai ser salvo, vai ser respondido. Ele mostra que isso não é o que ele propõe e isso é uma coisa inadequada. Então nós estamos evoluindo, Paulo está adorando Jesus, é compreensível também, em função do que nós vimos, da sua conversão, dos fatos extraordinários da sua conversão na estrada de Damasco, que o sensibilizaram, ficou cego, recuperou a visão, teve a evidência de Jesus, manteve uma locução com Jesus, um diálogo, tudo isso deixou ele realmente apaixonado por Jesus. E a paixão que ele tinha pelo judaísmo, ele converte agora na paixão pelo próprio Jesus, pela doutrina do Mestre, pela fé em Jesus. Então foi isso que nós queríamos passar para vocês. Eu estou feliz porque o nosso
Espiritismo vai colocando as coisas bem e dando conforto para nós no dia a dia da vida. Que Deus nos abençoe. Estamos juntos, estaremos juntos mais ainda. A paz do Senhor para todos.